Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de português, tá? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre sujeito e predicado, tá? Os fatos e as ações ou os estados, que são representados pelos verbos, sempre vão ser os predicados da frase, tá? Das orações que a gente articula. E quem está fazendo essa ação ou está sofrendo esse estado vai ser o sujeito da nossa frase. Então, o que seria o sujeito, né? É um ser, um objeto, um animal ou uma ideia que vai ser representado por um substantivo, né? Quando o resto da oração, quando o resto da frase está falando alguma coisa, sempre está falando do sujeito. Então, vamos ver esse exemplo. Ó. A Maria foi comprar livros. Então, o que é que a frase diz? Que alguém foi comprar livros. Então, o sujeito da frase é o termo que vai praticar uma ação. Então, quando eu digo a Maria foi comprar livros, quem é o sujeito da frase? Quem é que foi comprar livros? Foi a Maria. Então, esse vai ser o nosso sujeito da frase, né? Sempre a gente pega a parte final e faz uma pergunta para saber quem é o sujeito. Se eu digo, então, ó, João foi jogar bola. Então, quem foi jogar bola? João. Então, João é o meu sujeito, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos saber quem é, então, o núcleo do sujeito. O núcleo vai ser a palavra mais importante. Então, voltando aqui para a nossa frase. A Maria foi comprar livros. A gente viu que o nosso sujeito é a Maria, tá? Então, a gente tem o a, que é um artigo definido, né? Que está definindo Maria, que é o nosso substantivo. Então, a Maria. Quem é mais importante? O artigo ou Maria? Maria é mais importante, né? Porque o artigo a gente pode falar para qualquer coisa, ó. A caneta, a régua, tá? Mas a Maria. Então, Maria é mais importante, tá? Então, ela vai ser o núcleo do nosso sujeito, tá? E o sujeito, ele pode ser classificado. E ele pode ser classificado em simples, quando tem apenas um núcleo. Por exemplo, ó, nós vamos ao cinema. Quem é que vai ao cinema? Nós. O Pedro dorme cedo. Quem é que dorme cedo? O Pedro. Mas quem é o núcleo? Quem é a palavra mais importante? Pedro, tá? Então, o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. No caso, o sujeito de o Pedro dorme cedo é Pedro e nós vamos ao cinema é nós, tá? Vai ser o núcleo. Quando ele é composto, ele tem dois ou mais núcleos, né? Por exemplo, ó, Maria e Pedro regressaram da festa. Quem foi que regressou da festa? Maria e Pedro. Então, eles vão ser os nossos sujeitos. Então, tem dois sujeitos aí. Então, é um sujeito que é composto. Por quê? Porque tem dois núcleos. Desculpa, não é dois sujeitos, né? Dois núcleos. O sujeito vai ser Maria e Pedro, né? O professor e os alunos participaram da competição. Quem participou da competição? O professor e os alunos. Logo, o professor e os alunos serão vai ser o nosso sujeito e o núcleo vai ser professor e alunos, que são as palavras mais importantes, tá bom? O sujeito também pode ser desinicial. O que seria desinicial, tá? Quando ele não está explícito na frase, ou seja, quando a gente não consegue identificar o sujeito pela terminação do verbo. E a gente pode chamar ele também de sujeito oculto, né? É mais bonito e é até mais conhecido a gente falar oculto do que falar desinicial, né? Então, se a gente fala assim, ó, falei com ele ontem. Quem foi que falou com ele ontem, né? Eu que falei. Mas na frase não tem escrito eu, né? Só tem dizendo que falei com ele ontem. Mas eu sei que o sujeito vai ser eu. Se eu falo assim também, ó, conversou na semana passada. Quem conversou na semana passada? Ele, né? Ou ela, né? Mas não está na frase. Então, é um sujeito oculto, que não está explícito, tá, pessoal? O sujeito, ele também pode ser indeterminado, tá? Quando a gente não consegue identificar. Então, a gente não consegue identificar, por quê? Porque o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, tá? E não tem outro termo na frase que vai fazer com que a gente identifique esse verbo. Por exemplo, ó, cortaram a grama. Eles cortaram, não sei quem é. Falaram mal do Pedro. Também não sei quem é, né? Eles falaram. Então, vai ser um sujeito indeterminado. Ou então, quando o verbo vai ser posto no singular, junto com a partícula se, tá? Então, ó, precisa-se de manicure. Quem tá precisando, né? O salão. Mas, então, a gente não consegue determinar o sujeito, né?
Inexistente é quando há uma oração sem sujeito, tá? Por exemplo, não existe elemento para o predicado se referir. Por exemplo, ó, choveu durante o dia. Quem choveu? Né? O céu. Mas não tem sujeito, né, pessoal? Então, vamos lá. O verbo que não tem sujeito vai se chamar impessoal, tá? E os verbos impessoais mais comuns que a gente conhece é o verbo haver, quando está no sentido de existir, tá? E acontece mais na indicação do passado. Então, ó, houve poucas reclamações. Então, o verbo haver é um verbo impessoal, não tem sujeito, tá? O verbo fazer também no passado e quando está indicando fenômenos da natureza, não tem sujeito. Faz 2 anos que te perdi. O verbo ser também na indicação de tempo e distância não tem sujeito. É dia. E todos os verbos que vão indicar fenômeno da natureza também não tem sujeito. Ó. Nevou durante a madrugada, choveu muito durante o dia. Então, são verbos impessoais porque não tem sujeito, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam de dar uma olhadinha de novo aí na classificação dos sujeitos lá na nossa apostila, tá? E a gente também tem o predicado, né? Que é a informação, que é uma declaração que estamos fazendo do sujeito, tá? E ele vai ser representado também pelo verbo. Vamos ver a frase, ó. O céu era verde sobre o gramado. Então, a gente faz aquela velha pergunta, né? Quem era verde sobre o gramado? O céu. Então, o céu é o sujeito. E todo o resto da nossa frase é predicado, tá? Então, o núcleo do predicado é o estado em que o céu se encontra, tá? Como é que o céu estava, né? Verde sobre o gramado. Então, a gente viu que o núcleo do sujeito aqui, seria o quê? Céu, né? Que é o mais importante. Já no predicado, o núcleo vai ser aquilo que está se referindo, né? O estado que está se referindo, o sujeito, tá bom? Então, o verbo ali no predicado, ele tem o propósito de unir o sujeito a uma característica, tá? Então, geralmente é chamado de verbo de ligação, tá? E para ajudar a gente a localizar o sujeito, a gente tem que ter 3 critérios, né? Concordância, o verbo sempre tem que estar na mesma pessoa e no mesmo número que o sujeito, tá? Então, ou seja, se o sujeito tá no plural, né? Se, por exemplo, tem eles, então o verbo também tem que estar concordando, né? Tem que estar no plural também, tá? E sempre concordar com a pessoa, sempre concordar com o pronome, tá? Posição. O sujeito sempre vem antes do verbo. E mesmo que ele venha depois do verbo, a gente pode passar ele para antes do verbo e a frase não altera o sentido, tá? Permutação, uma troca, tá? Quando o núcleo do sujeito é um substantivo e ele pode ser substituído por pronomes, tá? Tipo ele, ela, eu, tu, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre sujeito, sobre predicado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. E não esqueçam de responder as atividades desse capítulo. Até a próxima aula!